sustentabilidade não é difícil de implantar. Pelo bem da humanidade, a sustentabilidade vamos juntos alcançar. Por isso eu vou nessa rede que embala, essa rede que agrega, essa rede que embalança, essa rede que vem trazendo pro Brasil um sentido de mudança. Paz, amor, amizade, caráter, honestidade, um pouco de esperança. É a rede que embala o trabalhador, a rede que acolhe a criança. Nessa rede que avança, essa rede que avança, essa rede que avança. Eu vou. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela presença, estamos bem felizes. Hoje tivemos um ato muito bom, ao meio-dia, na escadaria do Selarón. Muitos que estão aqui também compareceram. O Hilton está triste que não compareceu, não pôde comparecer. Eu queria agradecer a presença do nosso prefeito de Petrópolis, Bom Tempo. Muito obrigada pela presença. Pessoal, tudo bom? É bom estar aqui, depois de 3 anos praticamente nessa caminhada da rede aqui no Rio de Janeiro. Muito bom a gente chegar num momento como esse, pós-legalização, e poder realmente tornar a realidade de um outro sonho, né? Agora a gente está em outra etapa para a construção de um novo sonho. Eu queria ver alguns municípios que estão aqui, estou vendo aqui, Natividade está aqui, tem mais, Niterói, tem mais, aonde? Arraial do Cabo lá atrás, quem mais? Peraí, Saquarema, Caxias, Itaboraí, Porto Real, Resende, Saquarema, Nova Iguaçu, São João, Macaé, Itaperuna. Natividade. Olha, tem mais município do que a gente tem no Rio aqui de pessoas. Tem mais de 92 municípios aqui. Cantagalo. Búzios, que beleza. Petrópolis. São Fidélis, legal, bem-vindo, São Fidélis. Quem mais? Campos, presente. Cachoeiro de Macacu. Magé. Da onde é lá atrás? Queimados, lá na beiradinha da Baixada lá. Teresópolis, aí o Nilton Salomão, Teresópolis. Itaboraí eu falei já falei 4 vezes Itaboraí já estou querendo me induzir ao erro. Aí não pode dar mole que alguém já tenta te passar para trás aqui. Niterói. Aí, ó, Niterói de novo. Meyer, tem gente do Meyer aí, a outra já está no bairro já, Meyer. Vou falar aqui, região portuária, Santa Teresa. Tá direto aqui. Legal, pessoal. Amanhã com certeza vai ter mais gente aqui presente, né? Registrar aqui os nossos parlamentares, está aqui o Molon, doutor Giulianelli, Eliche Vieira, grande companheiro, grande ambientalista aí também presente, ajudando a gente aqui, ex-presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Jefferson Moura, quem mais tem aí? Jefferson Moura desde o início também, desde o início da caminhada do Rio de Janeiro, junto aqui, desde o início, o primeiro parlamentar aqui a caminhar com a rede no Rio de Janeiro. Vamos chamar para a mesa agora. Basileu, nosso porta-voz. Eu e a Valéria estamos oferecendo nossos serviços para apresentação de shows, aniversários, 15 anos. A gente está fazendo agora uma dupla, né? Que a gente praticamente vamos para o Fantástico agora. Basileu, por favor, Basileu, nosso porta-voz nacional, dá a honra da sua presença aqui. Zé, por favor. Zé Gustavo, nosso coordenador de comunicação da juventude da rede, da juventude nacional da rede, grande companheiro.
nessa segunda etapa, ele que foi o coordenador da coleta de assinatura, foi o nosso caminho junto ao TCE, junto com os advogados, foi ele que coordenou todo o trabalho nessa segunda fase da coleta de assinaturas, que foi uma fase mais difícil. Então, assim, ele carregou um grande peso nos ombros, que foi a nossa legalização sair em tempo hábil. A missão foi dele, foi cumprida. Obrigado por tudo, Zé. Senta aí, irmão. Cadê o Básio? Não veio? Bom, gente, olha só, hoje nós vamos apresentar as PRIFs e vai ter defesa das PRIFs. Algumas nós avaliamos e discutimos e eram muito próximas. Nós juntamos, fizemos uma compilação, que é o caso da educação, a escola que queremos. Mas a primeira, Basileu, por favor, Basileu, nosso porta-voz, que vai defender só você, o Samuel Brown e o Márcio Saraiva. Começa você. Tá ali, ó. A gente podia marcar um tempo, né? Isso. Qual o tempo? Principalmente para o Samuel Brown. Cinco minutos? 5 minutos. Alguém pode marcar? Hein? Deixa para plenário. Todo mundo sabe o que é PRIF, né? De cobre salteado, não é isso? Claro que sabe. Vocês não sabem o que é PRIF? PRIF, gente, é uma ferramenta que consta no Estatuto, que significa Proposta de Resolução de Iniciativa dos Filiados. Qualquer filiado à rede, no seu momento adequado, estatutário, pode apresentar propostas de resolução políticas para a rede. Propostas de encaminhamento de organização, propostas de resolução nas mais diversas. Marcar, eu não vou usar os 10 minutos, não, vou ser mais breve. Mentira. Não, eu vou sim, eu vou seguir esse caso. Bom, boa noite a todos, né, aos enredados presentes. Eu fiz aqui um resumo, então eu imagino que eu vou me ater aos 10 minutos. É uma proposta que eu e o Márcio fizemos, tem uma análise de conjuntura no início, que por isso que eu chamei o Márcio, que é uma coisa muito própria da escrita do Márcio, né? Essa comparação que ele faz com a rede, sendo a nossa Roberta Close da política, né? Eu tenho que fazer a citação, não tenho a pertinência do Márcio para fazer uma citação dessa, mas é exatamente isso. Nós somos um partido que é diferente, que causa estranhamento no primeiro momento, mas que causa aquele estranhamento que atrai, né? Aquele estranhamento do o que é isso? Eu preciso saber o que é isso que está aparecendo, o que está surgindo. Isso é interessante para quem está olhando de fora, mas e para a gente que está dentro construindo? Você ser uma figura pública, Roberta Close, é muito legal, mas você ser a pessoa, o indivíduo, com todas as suas dificuldades, do que é ser um indivíduo não entendido pela sociedade ainda, é muito difícil, e é isso que a gente é. Um indivíduo político que ainda precisa ser entendido por nós mesmos, o que nós somos, para depois ser feito entendido na sociedade. Então, a nossa proposta de política em rede é tentar debater a ideia de rede, né, não descuidando da sustentabilidade, mas tentar debater essa ideia de rede como um pertencimento que vai para além do nome do partido, mas que vai no fundo do que nós somos de fato. Então, uma rede, um partido em rede, uma rede política, uma rede ética, uma rede ambiental, uma rede biopolítica. Né? O nosso fazer precisa dizer o que nós somos. Não é apenas o nome do partido. Não é apenas um nome bonito que nós escolhemos em 2013, é um nome que tem representatividade do que nós somos. Nós não propomos ser também um partido-movimento, como algumas outras correntes, outros grupos políticos dizem que é necessário resgatar o partido-movimento da década de 80, o partido que está ligado às massas, o partido que está ligado às multidões. Também é importante que nós estejamos ligados, mas não nessa relação de somos um partido e aqui estão as massas que nós precisamos estender nossos tentáculos para alcançá-los.
Eu acho que a construção é ao contrário. Nós temos que ser, para essas pessoas todas, em suas diversidades, em suas complexidades, nas suas contradições que existem entre os componentes da sociedade, nós precisamos ser uma plataforma onde um indígena e um militante do movimento negro, um movimento LGBT, um movimento feminista, ou até um companheiro que tenha a construção numa comunidade eclesial de base, enfim, que todos eles possam enxergar na rede uma ferramenta, um espaço em comum de construção de um alvo político muito maior do que a sua própria bandeira, né, de construção pessoal. Ele vai continuar militando tanto no seu espaço específico quanto dentro da rede. Mas a rede é muito além, né? A rede não é aquele espaço que vai pegar essas lutas e delas se servir como braço social, braço sindical, braço estudantil. Não, a rede ela tem que servir de instrumento para esses movimentos. Então veja a diferença que parece que não existe, né? A ordem dos tratores muda o viaduto, sim. Uma coisa é você ser um partido que olha para os movimentos como um instrumento seu, do partido, para você ganhar o poder, para você ganhar o governo tal, para você ganhar a Câmara tal. Outra coisa são os movimentos, os ativismos autorais, enxergarem na rede o meio deles e suas demandas reais ligadas à vida concreta, a sofrimentos muito reais, verem uma chance de, através da rede, mudarem a sua... Um militante verdadeiro, que está ligado a uma causa concreta, ele não quer saber se ele vai disputar a Câmara, o Senado, o governo tal. Ele quer saber como ele vai conseguir mudar a realidade dele. E é isso que a rede precisa ser. Um espaço onde as pessoas possam enxergar um ambiente, uma plataforma de construção de mudanças políticas e mudanças políticas que afetam diretamente na vida de cada um de nós. Dentro dessa perspectiva, nós temos que levar em conta que não podemos ser um partido hierarquizado nem centralizado. As formas de organização partidárias que nós vimos até hoje, com os melhores ideais existentes, com ideais que nós professamos em nosso estatuto e em nosso manifesto, todos eles, invariavelmente, chegaram com ótimas ideias e perderam-se na prática, na metodologia, como a Júnior falou comigo agora ali em cima. A gente tem que ter em mente que não basta ter boas ideias se nós não tivermos o cuidado, o zelo de construir diferente. É preciso fazer diferente para chegar em resultados diferentes. Ninguém faz democracia usando métodos que não sejam democráticos. Ninguém faz democracia colocando uma vanguarda à frente que puxa todo mundo e manda o que é certo e o que é errado. Se a rede achar que por ter ideais bons ela pode simplesmente pegar atalhos metodológicos, nós teremos problemas de não alcançar os objetivos que nós professamos. E nós não temos a desculpa de dizer que não sabemos disso, porque a maioria dos componentes da rede são pessoas que já militaram em outros espaços políticos que têm muitos ideais parecidos com nossos, e nós saímos de lá e viemos construir a rede porque nós identificamos que naqueles espaços estavam viciados e não tinha como nós construirmos verdadeiramente democracia, sustentabilidade, igualdade, justiça social. Então, se nós repetimos na rede os mesmos erros, o problema é nosso, a culpa é nossa, não podemos alegar sequer desconhecimento. Por isso é necessário que nós aprofundemos propostas como a plataforma digital de participação. Não é possível no século XXI, em plena era da informação, nós ainda temos partidos que sejam puros cartórios, que tudo gira em torno de estar presente fisicamente, com papel, com a insígnia tal, porque nós não temos acesso a todas as informações, porque nós não podemos participar da vida política, como nós podemos participar de quase tudo, né? Nós podemos estudar online, nós podemos fazer transações financeiras importantíssimas online, podemos fazer até cirurgias online, e nós não podemos sequer acompanhar um congresso e votar, exprimir minha opinião online. Então, a plataforma que a rede vem propor e que nós defendemos que seja o âmago, né, do debate político da rede, ela é importantíssima, porque ela aproxima a rede da tecnopolítica, ela aproxima a rede de uma construção de democracia digital, ela aproxima a rede da democracia no século XXI. Mas só construir uma plataforma e achar que essa plataforma por si só resolve o problema é um erro crasso. Nós precisamos construir uma cultura de participação. A participação é a alma da democracia. Enquanto nós só tivermos congressos que elegem delegados, que elegem outros delegados, que elegem direções, nós estamos repetindo, é claro que é preciso ter isso,
mas nós estamos repetindo a mesma forma, nós precisamos ter participação. A PRIF é uma coisa importante porque ela traz qualquer filiado da rede, não precisa coletar 200 assinaturas, 300 não sei o que, ele pode apresentar aqui. Eu apresentei com o Márcio, nós apresentamos aqui acho que 11, 12 páginas, coisa assim, mas tem companheiros que acharam, tem uma proposta que é muito importante, ele escreveu em 4 linhas e mandou. E é isso. Não precisa elaborar, não precisa hierarquizar. É a importância que todos assumam. Só existe aquilo que é feito. E nós temos que entender que a rede é exatamente esse espaço onde o que tem para ser feito, se você acha que algo tem que ser feito, faça. E traga outros contigo para fazer. Junte outros que estão aqui para fazer. Então é importante que a plataforma não seja vazia. E para que ela não seja vazia, que ela não seja um espaço não utilizado, e aí o calendário eleitoral nos dá uma vantagem que aconteceu, né, por conta dos programas políticos, mas é uma vantagem. Nós vamos começar a nossa caminhada pelo município. Nós vamos começar a nossa caminhada pelo debate com a cidade, o debate com os bairros, o debate com os problemas locais. A política, ela só é contagiante, boa, quando ela toca na vida da pessoa e muda a realidade dessa pessoa. Quando a política deixa de mudar a sua vida, quando a política deixa de fazer sentido para a sua vida, e ela vira mais um jogo apenas de poder, de disputas, de elucubrações do que eu vou fazer ou deixar de fazer para ganhar alguma coisa, ela perde o sentido e ela perde a ética. É onde ela começa a perder a ética. Quando nós conseguimos colocar militantes por causa, eu retomo lá atrás para concluir, trazer a política que nós propomos na nossa proposta aqui o municipalismo constituinte. É um termo que foi usado na Espanha, conseguiu eleger a prefeita de Barcelona e de Madrid, por partidos que não existiam 3 meses antes. Então, partidos que são confluências, partidos que não quiseram se definir se são de esquerda ou se são de direita. Foram atacados por isso? Foram, como nós vamos ser atacados por isso. Mas são partidos que, na sua essência, têm propostas progressistas, propostas que a esquerda abandonou há muito tempo. E viés de liberdade, que a direita, que diz defender a liberdade, já esqueceu há muito tempo. Então, são projetos construídos através das pessoas, no contato direto com as pessoas, na vida real das pessoas. E nós temos a oportunidade, ano que vem, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, em todas as cidades do país, Brasília não é o caso, né? Mas em todas as cidades do país, de começar a fazer a nova política tomar cara. E a nova política é participação, e a nova política é fazer a rede a partir do convívio direto, da política real, da vida das pessoas. Trazer os movimentos sociais para dentro? Não, não é isso. É ser a expressão desses movimentos, desses ativismos. Fazer com que a rede, frase final, fazer com que a rede passe do grito do "não nos representam", que eu gritei em 2013, junto com muitos outros, nas ruas, até 2014, debaixo de cacetada de bomba e sendo levado para a cadeia, né, para a prisão e depois solto, mas enfim, agora temos esse projeto que estaria me mantendo na cadeia, se existisse na época. Sair do "não nos representam" para o "nós representamos". Nós temos que assumir a responsabilidade por fazer as mudanças que nós queremos na política brasileira. E essa novidade tem nome, chama-se Rede Sustentabilidade, e ela tem que começar por uma construção a partir das bases dos municípios e a partir de nós. Obrigado. Agora, a escola que queremos é a Ana Paula. E vamos fazer uma a uma ou apresenta todas e depois... Dele e a que o Márcio construíram, né? E as pessoas tiveram contato com a fala de Samuel e muitas vão ter contato com essa PRIF escrita de hoje para amanhã. Então, assim, pelo que eu tinha entendido, tinha um ponto de resolução que poderia votar isso. Então, hoje seria mais para uma apresentação e uma defesa disso, e depois a gente faria a votação. Amanhã a gente faria isso. Então, assim, até para as pessoas poderem conseguir conhecer de fato qual é a proposta. Então, eu acho que nesse momento é um momento de apresentação, da gente aí apresentar o que está pensando, defender esse pensamento, e amanhã a gente poderia fazer essa votação, até para as pessoas poderem ter aproximação com esse texto. Tá bom. Ok? Eu já vou... Boa noite. Eu não vi como é que ficou, mas eu acompanho a Ana Paula, acho bacana que cada um possa defender, porque eu não falei com elas, eu não sei como é que ficou, eu fiz sozinha, né? E quero ouvir o que elas apresentaram e gostaria também de
defender a minha parte. Se tivesse sido contemplado, eu abro mão, né? E assim, falando. Ok, então, alguns estão fazendo o mestrado ou a graduação em educação, então nós nos reunimos e discutimos um pouco dentro dessa linha, que escola é essa que nós queremos, e pensamos em trazer aqui algumas reflexões sobre a questão da escola, a nossa PRIF. Foi a nossa primeira experiência de elaboração de uma PRIF, não sabemos se está dentro do formato adequado, fizemos alguma coisa mais, uma síntese das nossas discussões que nós apresentamos para vocês por intermédio do documento que está dentro da pasta e uma rápida apresentação em PowerPoint. Nós resolvemos dividir aqui a apresentação, eu e a Ana, e os companheiros vão interferir para trazer algumas contribuições. Aqui na apresentação nós inclusive mudamos o título, aí nós colocamos a escola que queremos e depois discutindo até, né, ontem na hora de organizar a apresentação, nós achamos importante reafirmar para vocês que nós acreditamos que a rede precisa efetivamente compreender e praticar a educação enquanto um direito de todos e um dever do Estado. Nós achamos que historicamente estamos negligenciando com o dever do Estado no cumprimento da garantia desse direito para todos os cidadãos e avaliamos que tínhamos que reforçar, então, inclusive, caso venha a ser aprovada a nossa PRIF, nós vamos solicitar a alteração do título. E aí a gente, por favor, Mauri, quando a gente... pode passar, por favor, Mauri. Nome dos autores. Pode passar, por favor. Pode passar. Não, volta. Volta na outra, por favor. Volta na camisa. Bem, essa camisa, se ela continuar branca, ela está boicotando a gente, porque ela não era branca. Não sabemos o que aconteceu com essa camisa, mas na realidade essa camisa, ela foi lavada numa máquina de lavar com alguns sabonete muito poderoso. Mas o que nós quisemos simbolizar aqui com essa camisa? Na realidade ela é uma camisa que, na nossa apresentação, ela está com algumas logomarcas diferentes de empresas, de patrocinadores. Então nós percebemos cada vez mais, e aí você pode mudar, que o movimento do jogador de futebol que entra em campo patrocinado, né, por uma marca, por outra marca, está invadindo a educação de uma forma muito perigosa. Tá? Então a gente traz uma reflexão com vocês que ao longo das últimas décadas a gente teve uma mudança de foco. Durante muito tempo nós discutimos educação é direito de todos. Hoje em dia, a gente tem um discurso que vai para um outro caminho perigoso, que é todos pela educação. Vocês vão dizer assim, mas o que é isso? Qual é a diferença? A diferença está muito forte, porque por trás dessas duas frases tem concepções diferentes do que é o papel, qual é o papel de uma nação que efetivamente concebe educação, o lugar da educação para cada um, né, do seu povo. Né? Então a gente vê na realidade um protagonismo muito grande de setores, criando uma agenda do empresariado que acabou sendo absorvida pelo Estado, e essa agenda acabou definindo currículos, metodologia de avaliação, material didático, organização de tempo, e provocando uma hierarquia. Pode mudar. Porque isso traz para a educação algumas questões que são bastante difíceis e perigosas. A gente começa só fazendo a relação com o jogador de futebol, aquele que é patrocinado por grandes empresas. Essas empresas definem um tipo de resultado, né? Os títulos, onde ele vai participar ou não, e, de um modo geral, isso acaba acontecendo na educação. Nós trazemos essa discussão para a educação e aí o que passa a ser a qualidade da educação, como é que se mede essa qualidade da educação. Então você tem uma inserção muito grande, não do Estado, mas de empresas que acabam definindo o tipo de currículo, o tipo de material que vai ser utilizado, e esse aluno começa a simbolicamente entrar em campo, sendo definido aquilo que é esperado dele pelas empresas, pelos grupos que de alguma forma estão financiando indiretamente a educação. No Rio de Janeiro,
eu posso falar da cidade do Rio de Janeiro, isso é muito forte. E cada um aqui no seu município e no estado do Rio de Janeiro deve ter essa visão. Hoje nós temos grandes empresas aqui determinando qual é o material que vai ser usado em sala de aula, qual é a formação que o professor tem que receber, como é que esse aluno vai ser avaliado, né? E isso tem avançado de tal maneira que nós hoje nos percebemos profissionais da educação sem autoria do nosso fazer pedagógico. E aí entra agora, vou passar para a Ana, o que a gente pensa, o que a gente contrapõe a isso que vem acontecendo na educação brasileira. Bom, gente, boa noite. As reflexões que Flora trouxe são reflexões, na verdade, coletivas, que a gente vem acumulando não só no espaço desse grupo que está aqui, mas no espaço que esse grupo tem de interlocução com outros grupos que atuam e que militam na educação. Então, assim, isso que a Flora falou é uma coisa muito forte. Cada vez mais a gente vê esse movimento dos professores perderem a autoria do seu fazer pedagógico, os professores serem doutrinados por materiais e Paulo Freire já dizia que a educação não é neutra e a gente consegue perceber claramente os projetos que estão em disputa. E é importantíssimo que a gente tenha clareza da educação enquanto esse espaço de disputa, e se a gente hoje está propondo uma construção diferente, essa construção com certeza tem que tocar na educação. Na educação de jovens e adultos, por exemplo, a gente tem no Estado um material que o secretário tem orgulho de dizer que tem o planejamento do professor do primeiro ao último dia. O professor não precisa mais reivindicar espaço de planejamento, que foi o que o secretário falou, e a gente olha o material e vê toda uma condução que não é uma condução simplesmente de um fazer pedagógico, mas é uma condução de um fazer pedagógico que retrata uma concepção de sociedade, uma concepção de sujeito a ser formado. Então, assim, só para sintetizar o que a gente vem propondo, a gente vem trabalhando na perspectiva da construção de um projeto pedagógico que trabalha com 3 eixos, que recoloque a educação no lugar de um direito de todos os cidadãos, não está ali não, né? Que propicie uma formação, um espaço de formação humana, que a gente não faça da sala de aula simplesmente um espaço instrucionista onde as pessoas vão aprender conteúdos pedagógicos e receberem uma certificação. Certificação que cada vez mais a gente vê como vazia. Quantos são os alunos que chegam hoje no ensino médio e mesmo na universidade onde eu atuo, que na verdade tem uma série de dificuldades com a leitura e com a escrita? Quantos são os sujeitos que na verdade vão sendo instruídos no sentido de terem trabalhado conteúdos curriculares, sem que, na verdade, tenham clareza de como essa formação está construída, sem que essa formação seja construída. O terceiro eixo é recuperar o protagonismo do professor, recuperar o protagonismo desse professor que está em sala de aula e a sua autonomia com o fazer pedagógico. Então, assim, só para sintetizar, porque eu sei que meu tempo já acabou, mas só para sintetizar, a gente, são essas 3 propostas aí: recolocar a educação no lugar de direito de todos, propiciar um espaço de formação humana, e aí fazendo uma reivindicação pela educação integral, e aí a gente não está falando de tempo integral, a gente está falando de educação integral, que envolve o tempo integral, mas é muito mais do que o tempo integral. E que recupere o protagonismo dos trabalhadores em educação, porque cada vez mais a gente vê os trabalhadores em educação tendo a sua autonomia tolhida, e eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer enquanto pessoas que pensam em educação é pensar também qual o papel da educação nessa sociedade, porque não é à toa que a gente tem um projeto nacional que está sendo apresentado em vários estados, municípios, que propõe uma escola sem partido. Então, assim, é importante a gente refletir qual é o lugar, porque se de um lado se vende a ideia de que hoje na escola não se produz nada, de outro, ao ver apresentado um projeto como esse, a gente consegue perceber a potencialidade que essa escola tem. Porque se ela fosse nula, hoje a gente não teria tantos ataques em cima dela. Complementares.
como uma política pública voltada para a sustentabilidade da saúde pública. Boa noite para todos. A proposta, ela entra bem de acordo com... O nosso partido se chama Rede de Sustentabilidade, não por acaso, né? A questão da sustentabilidade é um grande problema contemporâneo, né? E é dentro dessa perspectiva que entra a proposta. Na saúde, a sustentabilidade também é um grande problema. E é um grande problema porque predomina uma noção hegemônica de combate à doença. Existe uma forma de pensar o cuidado, ou seja, a saúde perde o seu valor e o que existe é a doença. Então, o que se trabalha é para combater doenças e não para estimular a saúde. Cada um tem saúde, todos têm saúde. E essa saúde pode ser multiplicada, potencializada, aumentada. E as doenças não, as doenças têm que ser combatidas. Para combater doenças, remédios. E o sujeito, onde fica? O sujeito é ele que é a saúde. Então, a perspectiva nova, a crise que existe hoje, é porque se consome remédio e exame numa quantidade brutal. Isso faz com que a saúde seja uma coisa caríssima para os estados. Não é para o estado do Rio de Janeiro, não é para o nosso município, não é para o Brasil, é para o mundo. A crise de sustentabilidade foi denunciada na Organização Mundial de Saúde em 1976. Naquela época, a proposta era: precisamos começar a pensar no cuidado humano, precisamos começar a pensar no direito à diversidade de pensamento, precisamos considerar que as práticas de saúde que são usadas pelas tribos, dos índios, pelos curandeiros nas aldeias, são práticas que estão há séculos, algumas há milênios. Significa que isso deve funcionar. Como é que um povo sobrevive daquela maneira lá no meio da selva? Então aquilo tem uma tecnologia, tem um saber, tem uma maneira de fazer com que o sujeito fique são, porque ele sobrevive. Então vamos resgatar esses conhecimentos. Em vez de combater a doença, vamos começar a pensar na saúde, nos meios de manter a saúde. Então essa foi a solução de sair da ideia hegemônica, capitalista, dominante, dominadora, colonialista, de dizer eu sei e só o meu saber é que vale. Para todos sabem como cuidar de si. Então passa para ser da ideia de combate à doença para a ideia de promoção da saúde. E é nessa perspectiva que entrou a proposta de vamos fazer com que exista uma política que fomente a inclusão da diversidade, que inclua dentro do SUS diversas maneiras de cuidar da saúde. Homeopatia, acupuntura, fitoterapia, tudo, todas as coisas. E fazer com que isso possa também aparecer não só na medicina, mas em todas as profissões da saúde. Ou seja, que a diversidade das pessoas que vão estudar para cuidar das pessoas possam saber que existem várias maneiras de cuidar. Então, de um certo modo, o que nós estamos propondo é que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi uma proposta do Ministério da Saúde, trabalhada pelo coletivo dos profissionais das diversas profissões, que demandaram para os diversos ministros da saúde em vários tempos, em vários governos, sempre se tentou, vamos botar a homeopatia no SUS, vamos botar a fitoterapia no SUS. Nunca se conseguiu, não importa se conseguiu no governo Lula. Fomos ao ministro Humberto Costa com a proposta de fazer a política, ele como um profissional da saúde, envolvido com a reforma sanitária, com a ideia da participação, com a ideia de que todos têm um saber e que podem discutir, incluiu, botou a proposta. Só que isso não é prioridade. A ideia da sustentabilidade não tem a menor importância dentro do atual governo, diferente do nosso. No nosso partido,
a sustentabilidade é uma questão. Como a sustentabilidade é uma questão, é muito mais fácil que essa política de práticas integrativas se consolide, avance, vire uma política pública, porque hoje ela é apenas uma proposta. Então, a ideia é que a gente faça com que a Política Nacional de Práticas Integrativas passe a fazer parte da proposta de cuidado da saúde pública no Brasil. Que o nosso partido defenda essa ideia. Que ele trabalhe com essa perspectiva, com a perspectiva inclusiva e com a perspectiva de lidar com a crise de sustentabilidade que afeta o setor. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar em cima dessa proposta política para que essa proposta política se transforme numa política pública que garanta transparência, participação e todas as possibilidades dela se desenvolver e chegar à população. Isso, de um certo modo, significa democratizar a saúde, significa você oferecer ao cidadão a liberdade dele escolher como cuida da própria saúde. Significa você incluir dentro da visão do partido um segmento muito importante da população que está totalmente excluído. Hoje, todos aqueles que são simpáticos às práticas não convencionais não têm lugar na saúde pública. E não pensem que esse número de pessoas é pouco. Não é pouco. Para que vocês tenham ideia... Já falei quanto tempo? Ah, tá bom. Para que vocês tenham ideia. Quando foi publicada a política veio com essa doença de nascença, ou seja, a política pública não tinha critérios de como vai ser realizada, não tinha orçamento, não tinha nada disso. Eu falei, pô, então essa política não vai acontecer. Eu falei, vou fazer uma campanha, comecei a colher assinatura. Aí ia para a rua, botava uma mesinha, começava a distribuir folhetos. Se você for a favor de que tem homeopatia, acupuntura, fitoterapia no SUS, vai lá e assina aquela folha. Aí depois eu contava quantos folhetos eu distribuí, quantas assinaturas eu tinha. Dava uma média de 40% a 50% de pessoas. Eu não pegava a minha prancheta e pedia assinatura para ninguém. O sujeito só ia assinar se ele quisesse. Isso daí foi o que me fez entrar na política. Até então eu era só médico homeopata. A partir do momento que me caiu a ficha, que 40% a 50% das pessoas achavam que tinha que ter no SUS homeopatia, acupuntura, fitoterapia, e não tinha, significava que uma população enorme não estava representada. E é esse espaço que nós temos. O descuido com a questão da sustentabilidade, a falta de visão para desse problema como um problema da nação e do mundo, faz com que o próprio partido que propôs a política, que trabalhou para que ela acontecesse, mantenha ela abandonada. Ou seja, nós temos uma política pública para levar adiante, e levar adiante essa política pública significa mostrar para a sociedade que nós pensamos na inclusão da diversidade, que nós pensamos no problema da sustentabilidade, que nós pensamos na diversidade. Eu acho que é uma grande oportunidade e que pode permitir que a gente chegue a todos os municípios, porque essa é uma política para os municípios executarem. Então, eu acho que se o nosso partido tiver a sensibilidade, se nós tivermos a sensibilidade de ter nesse problema uma questão importante, de dar a esse assunto o valor que ele tem, nós podemos penetrar bastante na sociedade. Nós podemos nos comunicar com a sociedade. Nós podemos ouvir o que as pessoas estão pedindo. E eu acho que isso é uma oportunidade. E aí eu proponho que a gente... Acabou o tempo. Mas eu já disse o que tinha que dizer. Está tudo escrito.